Reverendo Márcio Alonso. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 23, versos 6 a 8. Se você desejar, nós vamos também projetar aqui o texto bíblico para que você possa ler conosco. Não estou conseguindo passar o slide daqui. Está travado? Desligado não funciona? Tem que ligar. A culpa é minha. Aqui, pronto, obrigado. Então, eu vou ler e peço a você que acompanhe comigo, Levítico 23, de 6 a 8. Assim nós lemos na palavra de Deus. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, não fiz a conta exata, mas eu suponho que este seja o 17º, o 18º sermão que estamos ouvindo no livro de Levítico. Aquele livro que espirra sangue no Antigo Testamento e que era... Espero eu que este verbo esteja sendo conjugado no tempo certo. Era um livro muito ignorado de boa parte de nós, e agora já não é mais. Agora temos entendido como Deus, quando trouxe o povo de Israel da escravidão do Egito, e o trouxe até os pés do Monte Sinai, e ali lhe entregou, por meio de Moisés, a planta do tabernáculo, e disse que haveria de morar no meio do seu povo, e disse que haveria de receber sacrifícios do seu povo. Deus então concede muitas e muitas bênçãos, e muitos símbolos são entregues ao seu povo sobre o modo como Deus vai se relacionar com Israel na pessoa de Jesus Cristo. As ofertas, os sacrifícios, as leis que nós chamamos de leis cerimoniais, destacam que Deus é o dono da vida do povo de Israel, é o dono de suas posses, e também agora, quando falamos das festas, Deus é o dono do tempo. Já vimos isso um pouco numa palavra introdutória sobre como Deus requeria que os israelitas estivessem 3 vezes por ano lá em Jerusalém. Naquele momento não se sabia de Jerusalém ainda, né? Quando o livro de Levítico foi escrito, mas a ideia é que Deus estava dizendo: eu vou escolher um lugar, lá eu vou fazer habitar o meu nome, e 3 vezes por ano vocês comparecerão diante de mim, a agenda de vocês é minha, o tempo de vocês é meu. E assim, então, pensarmos em Levítico e nas festas judaicas é também pensarmos em como Deus é dono do nosso tempo. E aqui, então, nós já mostramos a você um mapa de calendário que não tem nada a ver com signo, com zodíaco ou com nada parecido, mas que tem a ver com o calendário do povo de Israel. Os meses israelitas são esses do lado de fora e os meses que nós conhecemos são estes do lado de dentro, em azul mais claro. E aqui em cima você pode ver que no comecinho do ano, na época da primavera, você tinha 3 festas bem agrupadinhas: a Páscoa, a festa dos pães asmos e a festa das primícias. A festa da Páscoa nós já estudamos no domingo passado. É aquela em que se lembrava que Deus tirou o povo de Israel do Egito após a 10ª praga. Aquela praga em que o anjo destruidor do Senhor sobrevoou, passou por cima de todas as casas no Egito. E quando uma casa não estava marcada com o sangue de um cordeiro, o anjo destruidor do Senhor entrava ali e matava um primogênito, mostrando que Deus estava em julgamento contra o mundo e seu pecado. E a única maneira de se escapar do julgamento de Deus era estar protegido pelo sangue, pela morte de um substituto inocente, um cordeiro sem defeito que apontava para Jesus.
Nós vimos isso na semana passada, e o rico simbolismo da Páscoa, quando o povo de Israel saía da morte para a vida, do mesmo jeito que a natureza, afinal de contas, era primavera. Era uma noite de lua cheia quando isso aconteceu, porque os israelitas sairiam do Egito para marchar em direção a Canaã à noite, e Deus acendeu o luminar da noite, que é a lua. E tudo isso, então, nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos nos concentrar um pouco mais na segunda das festas, que é a festa dos pães asmos. Esta não é, ao contrário da Páscoa, uma festa que tem um único dia de duração. A festa da Páscoa acontecia no dia 14 de Abib. Abib era o primeiro mês do calendário judaico, que corresponde no nosso calendário aos meses de março e abril. E 14, por causa de o mês ser lunar, era sempre um dia de lua cheia, tendo em vista que o mês começava com lua nova, 7 dias depois era dia de lua crescente, no dia 14 do mês era dia de lua cheia. Então, no dia 14 de Abib, os hebreus celebravam a Páscoa. Mas no dia seguinte, o dia 15 de Abib, começava um período de 7 dias, que era a festa dos pães asmos. Agora, durante esse período, só se podia comer pão sem fermento. E essa festa era aberta com sacrifícios, conforme nós lemos agora há pouquinho no livro de Levítico, e fechada também no dia 21 de Abib com sacrifícios específicos, como que dizendo: Deus, nós fomos libertos na Páscoa e agora nós somos teus. E nós vamos dedicar o nosso tempo e a nossa vida ao Senhor. Isso será sinalizado com uma semana completa, do dia 15 até o dia 21, em que nós estaremos na tua presença, comendo pão sem fermento e sacrificando diariamente ao Senhor as ofertas que o Senhor requer. Como nós vamos ver hoje à noite, no dia 16 de Abib, no meio da festa dos pães asmos, era o dia da festa das primícias. Aconteciam 2 festas ao mesmo tempo aqui. Na verdade, as 3 estavam muito grudadinhas, né? No dia 14 é Páscoa, no dia 15 começa pães asmos, no dia 16 é primícias. E nós vamos ver o rico simbolismo de tudo isso, parte agora pela manhã e parte à noite, se o Senhor nos permitir. Por que pão asmo? Você já deve ter lembrado aqui, que vimos na semana passada, o pão asmo era uma espécie de memória. Deus quer que a gente seja bom de memória. Você sabe que daqui a pouquinho nós vamos comer o pão e beber o cálice, e nós vamos fazer isso, como Jesus disse, em memória de mim. Jesus quer que lembremos as coisas, e isso por quê? Porque eu e você somos propensos a esquecer. Você já esqueceu alguma senha de algum site, algum cadastro que você fez e deu um trabalho para recuperar? E você já esqueceu, quem sabe, algum compromisso que você teve e alguém ficou te esperando? E você, de vez em quando, não precisa ser lembrado de quem você é, a quem você pertence, quem foi que te comprou? Bom, Deus quer que nos lembremos, e Ele então nos dá essa instrução, porque nós precisamos nos lembrar. Do quê? O texto de Êxodo 13 diz assim: você vai comer pães asmos por 7 dias. E o pão levedado, ou seja, o pão fermentado, o pão que levou a levedura do pão anterior, o fermento do pão anterior, esse pão não vai sequer se encontrar com você. Você não vai ter esse pão, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Veja, Deus queria que todo o fermento disponível fosse eliminado do território de Israel, quando Israel estivesse na terra de Canaã. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Sabe, hoje à noite e agora pela manhã, nós teremos a celebração da Santa Ceia. E aqueles que já têm capacidade de discernimento suficiente e que já assumiram um compromisso público com Jesus, vão comer do pão e vão beber do cálice em memória do sacrifício que Jesus fez na cruz. Algumas crianças vão perguntar: papai e mamãe, o que é isso que está acontecendo? E o papai e a mamãe vão lhes explicar. Nós estamos celebrando, nós estamos comemorando, fazendo uma festa aqui na igreja. É um banquete, é uma refeição que nós fazemos para comemorar que Jesus morreu. E nós comemos o pão lembrando que o corpo dele foi crucificado por nós. E nós bebemos o vinho lembrando que o sangue dele foi sacrificado, foi derramado por nós.
E aí então, desta maneira, além de lembrarmos, nós estamos contando aos nossos filhos, pois a cerimônia, a festa dos pães asmos, tinha este objetivo, um objetivo de memória, um objetivo de história. Você vai contar ao seu filho e vocês vão lembrar o que aconteceu, vocês não vão se esquecer desta história. Mas também, os pães asmos se lembravam da aflição. Você consegue lembrar como foi a situação? Moisés chegou lá e falou, pessoal, arruma as malas. Hoje de noite, gente, hoje de noite, ó, estamos indo embora. Hoje de noite o anjo de Deus vai passar. Pega o cordeiro, mata, passa o sangue na porta, arruma a roupa, lembra? Lombo cingido, cajado na mão, sandália no pé, porque hoje nós estamos indo embora. Não dá tempo de fazer receita muito caprichada. Não dá tempo de esperar o pão fermentar. É um pão de pressa. É aquela comidinha rápida. É aquela tortinha que você sabe bater rapidinho ali, que joga no forno e 20 minutos está pronto para servir para a visita. É aquela comida que você sabe que vai poder levar para a estrada. E esse é um pão de pressa. Quem está sofrendo tem pressa, gente. Quem está sofrendo tem pressa. Você conhece aquela história? Quanto tempo dura um minuto? Depende muito de que lado da porta do banheiro você está. Se você está lá do lado de dentro do banheiro e alguém fala assim, aí você fala assim, só um minuto para você que está lá dentro é tranquilo, mas um minuto para quem está do lado de fora é uma eternidade. Quem está sofrendo, irmão, tem pressa. Quem está sofrendo tem pressa. Vamos embora do Egito, faz logo esse pão e põe na mochila e vamos embora, é um pão de aflição. E quando Moisés vai falar a respeito disso, lá em Deuteronômio, lembrando desse episódio, ele vai dizer assim, você vai comer pão asmo, pão de aflição, porque apressadamente você saiu da terra do Egito, para você se lembrar todos os dias da tua vida, do dia em que você saiu da terra do Egito. Então note, Deus está preocupado com a história, para que ela não seja esquecida. E Deus quer que seja lembrado, inclusive, o ambiente emocional dessa história. Você tinha pressa de sair do Egito, você estava sofrendo lá, e fui eu quem te livrou. Eu quem te trouxe para a terra da liberdade. Lembra da comida que você fez para essa viagem apressada? Não podia ser uma comida fermentada. Não dava tempo para esperar a receita ficar pronta para o seu pãozinho ficar mais macio. Você trouxe e comeu um pão que não inchou e ficou mais borrachudo assim mesmo. Mas era porque você tinha pressa. Mas além disso, como nós vimos, o pão asmo apontava para a fermentação, para a levedura. E o que isso significava? Significava que quando você fazia um pão e queria que ele ficasse mais inchadinho e mais estufadinho e mais macio, você precisava pegar um pouquinho da massa anterior e misturar na massa nova. E aí você pegava um pão que já foi fermentado por agentes biológicos e trazia aqueles agentes biológicos para dentro de uma massa nova. Mas Deus estava dizendo, eu quero que vocês se lembrem da história. Estou tirando vocês daqui, levando vocês para lá. Eu quero que vocês se lembrem que aqui vocês sofriam e por isso vocês tiveram pressa de sair daqui para ir para lá. Mas eu também quero que vocês se lembrem que aqui era uma vida de prisão, era uma vida de acorrentamento e lá é uma vida de liberdade. E que isto é uma metáfora de uma vida nova. Vocês são meus, vocês serão separados para mim, vocês estão sendo santificados para mim, e a vida que vocês terão em Canaã não tem nada a ver com a vida que vocês levavam aqui no Egito. Então, esse pão que vocês já vão comer na viagem não vai levar nem um pouquinho da massa velha. E é por isso que o texto de Êxodo diz assim, e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito. Eles levaram uma massa daqui, mas que não tinha nada de anterior. Era uma massa que foi feita no Egito, mas que já não era uma massa com ingredientes de fermentação egípcios. Era uma massa de uma vida nova. E o apóstolo Paulo vai nos falar disso num texto que nos é bastante conhecido. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, que não tem judeu muito, tem alguns lá, mas não são muitos, são gentios, são pessoas que vivem no mundo grego do Novo Testamento. Paulo fala com eles, lancem fora o velho fermento. Será que a ordem era que você chegasse em casa e pegasse o potinho de Flashman, de Royal ou de outra coisa e colocasse no lixo? Será que é isso que Deus quer? E a resposta óbvia é não.
Deus quer que você se livre daquilo que pertence a uma velha natureza, do velho homem falando dentro de você, e você então negue a sua natureza anterior, negue-se a si mesmo para tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E então Paulo fala: lancem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como sois de fato, sem fermento. Quem está em Cristo já é nova criatura. Não foi o que nós cantamos, que nós lemos na Escritura, agora há pouco na liturgia? Nós também não cantamos que o Deus que fez o céu e a terra transforma vidas velhas em novas? Não foi isso que nós cantamos? É disso que nós estamos falando. Uma massa nova, uma massa sem fermento. E então o apóstolo Paulo liga, curiosamente, a ideia da massa com a ideia da Páscoa, dando então mais uma confirmação do quanto a festa dos pães asmos está profundamente conectada com a festa da Páscoa. Que dia que é a festa da Páscoa? Vai cair na prova, hein, gente? Precisa estudar. Que dia que é a festa da Páscoa? 14 de Abib. Que dia que começa a festa dos pães asmos? 15 de Abib. Então as duas festas estavam muito juntas. Aliás, algumas pessoas até se confundem. Quando você vai ler, por exemplo, o texto do Novo Testamento, em que Marcos, lá no seu texto, está dizendo que estava chegando a festa dos pães asmos, e Jesus mandou os discípulos irem até a cidade, e eles encontrariam um homem com um cântaro, e iam falar: ó, o mestre precisa do teu jumentinho e tal. Ele está falando da festa da Páscoa. Ele está falando daquela refeição onde Jesus instituiu a Santa Ceia em conexão com a Páscoa. Mas a linguagem era tão comum falar festa dos pães asmos. E por quê? Porque a Páscoa durava um dia, pães asmos durava 7, e uma era coladinha na outra. Eles estão falando da mesma coisa? E aí, então, isso é tão próximo, uma festa é tão próxima da outra, que quando Paulo fala com os coríntios: vocês são uma massa nova, sem fermento, ele lembra do Cordeiro da Páscoa e fala: por que vocês são sem fermento? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então ele está dizendo: sabe o que acontece conosco? Nós vivemos tudo aquilo que era simbolizado tanto na Páscoa quanto na festa dos pães asmos. Nós fomos beneficiados pelo sangue, não o sangue de um cordeiro que foi passado na porta, mas pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz em nosso lugar. E agora nós somos salvos e vivemos uma nova vida, não a vida de massa velha, não a vida de fermento velho, não a vida dos pecados aos quais anteriormente estávamos escravizados, mas agora vivemos a vida de pureza, de santidade e de liberdade no Senhor. Então nós somos nova massa e não devemos viver contaminados com o velho fermento. E Paulo inclusive ilustra o que seria esse fermento. Veja comigo no texto: o fermento da maldade e da malícia. Está vendo? Ele está dando nome aqui ao fermento, está explicando a simbologia, dizendo: trata-se de um símbolo do pecado. Mas então como viveremos? Viveremos em santidade, com os asmos da sinceridade e da verdade. Note então que o apóstolo Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios que os pães asmos estavam apontando para a novidade de vida. E ele está usando deliberadamente a linguagem de Levítico, a linguagem de Êxodo, da Páscoa, das festas que Deus ordenou ao seu povo. Está aí a importância do fermento ou da sua ausência no caso da festa dos pães asmos. Então, o fermento dizia sobre uma massa diferente daquela que saiu do Egito, uma massa santa para uma vida nova, mas o fermento também estava apontando para a questão do pecado na casa toda. E aqui, então, Deus está determinando uma limpeza da casa. Note que Deus fala com os israelitas, lá na instituição da festa da Páscoa, no livro do Êxodo: 7 dias vocês comerão pães asmos. E aqui você fala: pastor, mas essa não é a festa dos pães asmos? Lembra que Páscoa e pães asmos estão vindo tudo no pacote, né? Dia 14 é uma, dia 15 é outra. Então, 7 dias não pode comer fermento. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. É curioso isso. Você já reparou o que acontece quando a gente fala com um filho que deseja obedecer? E quando a gente fala com um filho que não está a fim de obedecer, como o cumprimento da ordem é diferente? Imagina que você fala para o seu filho assim: filho, você pode brincar aqui nesse pedacinho, tá?
O filho obediente, ele começa brincando bem aqui no meio, porque ele sabe que se ele der uma volta para cá ou para lá, ele não escorrega. Mas o filho que está com aquela intenção de desobedecer, ele começa brincando aqui na pontinha, assim, ó. E ele olha para você e fala, você disse que aqui podia, aqui pode, então estou dentro da lei. Não é assim que acontece? O coração pecador, ele já começa usando o cheque especial já, entendeu? Então ele já está ali querendo abusar. Deus, querendo deixar isso muito claro, ele diz assim, não é para comer pão com fermento, e eu não quero que tenha fermento dentro da sua casa. Não é para achar fermento nenhum dentro da sua casa. Você vai tirar o fermento da sua casa, e qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia da festa até o seu 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Nós estamos falando aqui de pena de morte mesmo. E a questão aqui então é, por que essa preocupação? Deus quer que todos saibam que a santidade do povo que ele redimiu do Egito, do povo que saiu da Páscoa sem morrer, porque um inocente cordeiro morreu no lugar deles, num povo que não sofreu a justiça de Deus, que caiu sobre os egípcios, mas não caiu sobre os israelitas, porque caiu sobre o cordeiro. Esse povo não estava livre para viver como quisesse, não. Não estava livre para viver como bem entendesse, mas ele deveria lembrar, nós somos nova massa. Nós não temos mais fermento na nossa massa, aquele fermento que vem da vida velha que tínhamos no Egito. Nós somos santificados, separados para Deus. O nosso coração não pode conter esta fermentação. E agora, uma vez por ano, a gente vai parar tudo e vai lembrar que é essa a vida que a gente tem diante do Senhor. E não só comeremos pão sem fermento, pão borrachudo. O pão até que é gostoso. Quem já comeu aquele beirute, assim, falar agora, você deve ter tomado café da manhã, tomara que você não se sinta torturado comigo aqui, né? Mas sabe aquele sanduíche que vem, né? Com ovinho frito, com hambúrguer, com aquela fatia de pão fininho, é gostoso. Né? Mas se você pensar que aquela é a base, se você tiver um pãozinho que está mais estufadinho, que fermentou, é um negócio diferente aí, né? Gleice, que faz bastante pão aí, sabe bastante desse negócio da fermentação. É outra história. Mas por que vamos passar uma semana no ano comendo pão sem fermentar? Porque a gente vai se lembrar que Deus nos libertou para a pureza. Deus nos salvou para a santidade. E uma semana inteira não vamos ter sequer fermento dentro de casa. Nós não vamos ter a massa guardada lá num canto, esperando a semana acabar. Quando terminar a semana dos pães asmos, vai levar um tempo até que você consiga ter outro tanto de pão velho para fazer pão fermentado outra vez. É como se um reset, uma zerada, sabe, fosse dada na vida, e você durante um bom tempo, inclusive depois da festa, estivesse se lembrando, nós não estamos nem comendo fermento por enquanto, por quê? Porque ainda não deu tempo de fermentar o pão que a gente come, desde que a gente zerou a vida e falou, pertencemos a Deus, nosso pão esta semana não será fermentado. Isso era muito importante, e detalhe, a limpeza da casa sempre foi atribuída ao chefe da família. Isso, moça, é um detalhe extremamente importante. Ai, mas ele é tão lindo, ai, ele é tão legal. E a pergunta é, ele vai santificar a tua família? Ele vai liderar você em direção à pureza de Deus e à santidade de Deus? Não, então ele não tem o essencial. Esse moço não é para você. Jovem, se você não está preparado para liderar uma casa em santidade, você pode ganhar dinheiro, ser bonito, ser bombado, abdômen trincado, atleta, andar de bicicleta, ser descolado, ter um topetão, nada disso adianta. Você não tem o básico, que é liderar uma família em direção a Cristo. Isso é o que é mais importante. E por outro lado, eu não sou tão bonito assim, eu não sou tão rico assim, eu não sou isso. Sabe o que Deus está pedindo de você? Deus está pedindo de você santidade. Deus está pedindo de você obediência. Como os nossos olhares estão confusos. Como a gente está olhando na direção errada e definindo o que é bonito ou interessante ou válido ou necessário com base em critérios do mundo, mas jamais em critérios da palavra de Deus. É Deus quem está dizendo assim, a sua casa será uma casa sem fermento. E eu quero que você cuide disso. E você, chefe de família, vai ser o primeiro a cuidar desta coisa.
Isso é alvo de uma tradição judaica, que começou muito cedo, nós não sabemos quando. E o nome dessa tradição é Bedikat Kametz, que significa a busca pelo fermento. E esses ingredientes que estão aqui são basicamente os instrumentos que você precisa para, como um judeu, celebrar a festa dos pães asmos. Como é que funciona? Você vai pegar os seus filhos e vai falar assim: está chegando a festa dos pães asmos e nós não podemos ter fermento dentro de casa, certo? Certo. Aí você vai pegar 10 pedacinhos de pão fermentado, vai embrulhá-los em papel laminado. Isso já é uma modernidade, isso não tinha na época de Moisés, é claro. Você vai embrulhar em papel laminado, por quê? Porque o judeu ele não quer que escorregue uma migalhinha daquele pão e fique fermento, uma migalha que seja dentro da casa dele. Então ele vai pegar um pão fermentado e vai embrulhar no papel laminado. E ele vai esconder dentro dos lugares da casa. Não pode ser tão bem escondido que ele não lembre onde é que pôs, e não pode ser tão bem escondido que o filho não vai achar. Então ele espalha esses 10 pedacinhos pela casa e depois ele sai com a família. Ele acende uma vela como um símbolo de uma luz que o está ajudando a procurar. E aí então ele leva uma pena, uma colher de pau e uma sacolinha. E as crianças vão atrás, dizendo: onde será que está o fermento? Ali, papai, achei um pedaço de fermento. Aí ela vai com a pena, para ter certeza de que varreu muito bem tudo, até os últimos detalhes, coloca o pedacinho de pão em cima da colher de pau e aí despeja na sacolinha. E com essa cerimônia, os judeus estavam treinando os seus filhos a tirar o pecado de dentro de suas casas. Não é algo interessante? Note que isso não está prescrito na Bíblia, mas como nós vamos ver em outras festas judaicas, os judeus incorporaram vários elementos. E só para lhe dar um exemplo, na festa da Páscoa tem o pão, não tem? E nós não estamos comendo na festa da Páscoa cristã o pão. Hoje nós não vamos comer o pão? Sim. Mas você leu comigo em algum lugar, lá em Êxodo ou em Levítico, que Moisés mandou tomar vinho durante a cerimônia da Páscoa? Você leu isso em algum lugar? Você não leu. Mas por que tinha vinho na mesa que Jesus estava celebrando a Páscoa? Porque a tradição dos judeus, entendendo que o vinho era um símbolo de alegria, incorporou goles de vinho durante a celebração daquela refeição pascal conhecida como Seder, que era a maneira como eles celebravam liturgicamente a cerimônia da Páscoa. E Jesus não viu problema algum em pegar o vinho que os judeus colocaram ali para comemorar a Páscoa e dizer: esse vinho agora tem um novo significado. Você percebe? Então, quando nós olhamos para o Bedikat Kametz, ou a busca pelo fermento, nós estamos olhando uma ideia interessante que daqui a pouco veremos, parece ter sido cumprida pelo Senhor Jesus. Na ideia de examinar a casa para retirar o fermento. Irmão, irmã, é isso que a gente precisa fazer. Talvez, depois de ouvir essa palavra, chegando em casa hoje, você vai olhar assim e falar assim: filho, filha, esposa, e esse filme aqui que está na nossa prateleira aqui, do lado do nosso DVD aqui, vamos jogar fora? E essa revista aqui que está embaixo da sua cama, meu jovem, vamos jogar fora? E esse brinquedo aqui, ou e essa literatura, ou e esse quadro, ou e essa camiseta, ou e esta saia muito curta, vamos jogar fora? Vamos colocar o fermento para fora da nossa vida? Esta era uma obrigação muito clara para aqueles que estavam celebrando a festa dos pães asmos. E, como você consegue ler aqui rapidamente, os hebreus, quando celebravam esse costume, eles inclusive recitavam: abençoado és tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenaste remover o fermento. Era uma cerimônia muito interessante. Aliás, se você procurar na internet, você vai encontrar tutoriais judaicos. De onde que você pode esconder, como é que você pode fazer para tornar a busca pelo kametz, pelo fermento, algo mais lúdico para os seus filhos. Note, existe o aspecto lúdico na fé do povo de Deus. O que é que nós vamos fazer agora? Comer pão e beber vinho. E o quanto isso é lúdico, nós estamos nos alimentando do nosso Senhor Jesus Cristo pela fé, quando Ele é simbolizado nestes elementos. Ok? E aí então, você talvez esteja se lembrando: será que isso tem alguma coisa a ver com aquela história de esconder ovo de Páscoa no jardim? E aí eu preciso perguntar mesmo:
Eu venho de São Paulo e na minha infância minhas tias católicas escondiam ovo de Páscoa no jardim para eu procurar. Alguém conhece esse sistema? Alguém já procurou ovo de Páscoa? Temos alguns aqui que já fizeram isso. Como é que era essa história? Alguns pegam os ovos de Páscoa, lembra, Páscoa com pães asmos, está até pertinho, não está? 14 de Abib, 15 de Abib. E esconde e aí você sai procurando e quando você encontra, você ganha o chocolate. Bom, não dá tempo de parar aqui para falar sobre tudo, mas o ovo é considerado um símbolo de vida, porque ele contém uma vida lá dentro. E a Páscoa, você sabe, é uma promessa de ressurreição, tanto da natureza, porque era primavera, quanto da ressurreição de Cristo, que morre na Páscoa, mas vai ressuscitar 3 dias depois. E o ovo tem esta promessa de vida, ok? E aí então o ovo começou a ser usado como um presente entre os cristãos para a Páscoa. Lá quando se começou a conhecer melhor os segredos da culinária, lá no século XVIII, é que se começa a entregar não mais um ovo pintado, mas um ovo de chocolate para uma pessoa ou para outra. E até aí não havia tanto problema. Só que hoje quem domina o cenário da Páscoa é um ovo de chocolate colocado por um coelho. Aí deu ruim. Mas eu não tenho problema nenhum com a ideia em si, não é pecado comer chocolate na Páscoa, desde que você entenda de onde vêm as coisas. Né? E esse costume de se esconder os ovos de chocolate pode muito bem ter vindo da ideia de se esconder o fermento na casa para você procurá-lo e bani-lo. A ideia de esconder ovo de Páscoa, portanto, tem provavelmente um pano de fundo judaico baseado no Bedikat Kametz. Ok? Bom, ali você pode ver nesta imagem um judeu ortodoxo, um rapazinho, com a vela acesa, com uma pena na mão, varrendo o cantinho da casa para tentar tirar o fermento. A prática judaica teve lá o seu elemento positivo, mas como acontece com muitas coisas no judaísmo, houve um abandono do espírito da lei. E por quê? Porque quando a lei não aponta para Jesus, ela vai dar em qualquer outro lugar. E aí você percebe onde foi parar a lei judaica. No mesmo site onde eu pesquisei todas essas coisas, e eu fiz uma pesquisa extensiva, é dito assim, há uma razão cabalística para os 10 pedaços de pão, que lembram as 10 pragas, mas lembram as 10 coroas da impureza, e aí então vem todo um simbolismo extra-bíblico com o qual nós não podemos concordar. Né? E aí então vem inclusive neste site uma dica de como você pode fazer se você tiver algum tipo de kametz dentro da sua casa que você não quer se desfazer dele. Por quê? Porque qualquer coisa associada ao fermento ou à levedura, e isso inclui algumas bebidas feitas à base de grãos, e por exemplo o uísque, mentaliza que o judeu tem lá um uísque muito caro, que ele não quer jogar fora só porque a festa está vindo. E então tem um esquema de um contrato que o rabino assina, que você vende o uísque para um não-judeu, e aí ele deixa de ser seu, e depois da festa você pode comprar de volta. Aí você percebe exatamente como é o espírito da coisa e como nós estamos cheios de mecanismos para nos furtar à obediência e ao espírito da lei de Deus. Então é preciso tomar cuidado, tá certo? Quando nós não estamos, portanto, olhando para a pessoa de Cristo exemplificada na lei, nós sempre vamos parar em algum outro lugar. Veja que a ideia de limpeza, a ideia de Páscoa e de pães asmos está ilustrada em outros lugares na Bíblia. Por exemplo, quando o povo de Israel passou 40 anos no deserto e ia entrar na terra de Canaã, o povo tinha ficado durante todo o período de peregrinação sem celebrar a circuncisão, que era aquele ritual onde uma parte do órgão masculino era extirpada, simbolizando a necessidade de pureza. Sangue era derramado, mostrando que a desobediência àquele pacto seria punida com a morte. O órgão genital era marcado, mostrando que aquele pacto era com você e com a sua descendência. E aí então era uma maneira de dizer, eu sou separado para Deus, eu sou purificado para Deus. Isso não aconteceu durante o período da peregrinação no deserto. E por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque aquele povo que saiu do Egito duvidou de Deus. E quando Deus mandou os 12 espias, por meio da ordem de Moisés, até a terra de Canaã, e eles voltam, 2 acreditam, Josué e Calebe, e os outros 10 duvidam. E Deus diz assim, eu vou trocar a massa. Tem muito fermento aqui. E eu vou esperar essa geração morrer no deserto.
e renovar esta massa que eu vou introduzir na terra de Canaã. Seus filhos vão entrar, a minha promessa não vai falhar, mas vocês não vão, porque vocês duvidam de mim. E aí, então, durante todo o período do deserto, o povo se renova. Uma massa velha vira massa nova. E agora chega a hora de entrar em Canaã. Perceba, o que é que eles vão fazer assim que entram em Canaã? Eles vão celebrar a Páscoa e vão comer pão sem fermento. E antes de entrar em Canaã, o que eles fazem? Eles se circuncidam. Esta é a ideia do texto de Josué. Deus fala por boca de Josué. Deus disse que ia colocar em nosso lugar aos nossos filhos. E ele removeu de nós aquela vergonha do Egito, mas removeu de nós também o pecado. E aí então eles se circuncidam, celebram a Páscoa e comem pães asmos nesse mesmo dia. Ou seja, libertos, santificados e cuidando de suas casas em limpeza, em santidade de vida. Não dá para separar essas coisas. Não dá para dizer assim, eu sou salvo por Jesus, mas eu não quero ser santo não, obrigado. Eu quero continuar pecando na boa. Eu quero ir para o céu, mas eu quero aqui, quando eu morrer eu quero servir a Jesus. Enquanto eu estiver vivo, deixa eu por minha conta. Isso não existe. Então fica bem claro na Escritura essa conexão. Quais as lições imediatas, portanto, da festa dos pães asmos? Memória e história. Lembre-se de que foi Deus quem te libertou. Santidade e vida nova. Lembre-se, você foi chamado para uma nova existência. Casa e família. Você deve promover a santidade do seu lar. E aí, se parássemos por aqui, correríamos o risco daquela tradição judaica, onde a lei não foi vista como apontando para Jesus, e isso trouxe problemas. A lei precisa terminar em Cristo. E nós já temos citado aqui estes versos por muitas vezes. Paulo, falando aos Colossenses, nos diz que as festas eram sombra das coisas que haviam de vir. E está se referindo aqui ao Senhor Jesus Cristo. Como isso vai parar lá em Cristo? É curioso que Deus gosta de usar ironias. Tem um chamado princípio da retribuição na Bíblia que às vezes me assusta. Princípio da retribuição é quando você faz, você leva. É quase o olho por olho, dente por dente. Jesus fala sobre isso, né? Da maneira como você queria que o homem te tratasse, trate-o. Da maneira como você quer ser perdoado, perdoe. Você conhece isso. Você sabe, inclusive, que Jezabel tentou tomar de Nabote uma vinha e os cães lamberam o sangue de Nabote depois de um golpe que Jezabel armou contra ele. E como foi que Deus aplicou esse princípio da retribuição? Cachorros lamberam o sangue de Jezabel do mesmo jeito que tinham lambido o sangue de Nabote. Davi matou Urias para ficar com a mulher dele, pois ele matou o filho de uma mulher. E aí então o que acontece? O Absalão, filho dele, vai matar o Aminon, que é filho dele, e vai ficar com as concubinas dele. Princípio da retribuição. Às vezes Deus mostra isso. Só que quando nós estamos recebendo a salvação de Deus, nós estamos do lado daqueles que são vindicados, daqueles que estão recebendo a vingança. Nós estamos vendo Deus aplicar a retribuição, mas os beneficiados somos nós. Quer ver o jogo de palavras para mostrar essa ironia? A morte foi morta pela morte. Vamos falar essa frase devagar? A morte foi morta pela morte. A morte, enquanto o nosso castigo pelo pecado, foi morta, ou seja, foi vencida pela morte substitutiva de Jesus. Jesus matou a morte morrendo. É isso que você percebe? Existe aqui então um paralelo entre as coisas. Também existe um outro paralelo curioso. O cativeiro foi levado cativo pelo cativeiro. O que é isso? O cativeiro do pecado, nosso aprisionamento no pecado, foi levado cativo, ou seja, foi contido pelo cativeiro de Jesus, quando Jesus se encarnou e se humilhou e se colocou dentro da natureza humana ali. Então, essas são as ironias de Deus. Como nós vamos verificar a ironia de Deus na festa dos pães asmos? É curioso, você viu comigo aqui, que o pão asmo é um símbolo de aflição. E agora Deus pega e fala assim, não, esse pão não vai ser mais pão de aflição, não. Quando você comer esse pão agora, você vai lembrar do alívio, você vai lembrar da salvação, você vai fazer isso com alegria, e você vai fazer isso até que Ele venha, e você vai lembrar que Jesus está voltando para nos buscar, e quando Ele vier, nós vamos ter a maior festa de todos os tempos, as bodas do Cordeiro. Esse não é um pão mais que lembra de um passado sofrido, é um pão que aponta para um futuro glorioso.
E Deus então está pegando este símbolo e nos convidando a olhar para frente, na pessoa e na obra de Jesus. Lembre-se, esse pão é comido na Páscoa, na Santa Ceia, quando o cordeiro e o pão asmo estão apontando para Cristo. Vamos lembrar aqui, Jesus falou muito claramente que ele era o cordeiro, que ele era o pão. João Batista apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Cordeiro Pascal. Paulo falou isso em 1 Coríntios. E Jesus disse sobre si mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando agora nós olhamos para aquele pão sem fermento, colocado na mesa da ceia, que Jesus parte e diz assim: esse aqui é o meu corpo, olhem para o pão e lembrem de mim, fica óbvio que Jesus está nos pedindo que tomemos um pão como o símbolo da sua pessoa. E o pão que é partido simboliza um corpo que é morto. E quando você então lembra deste corpo morto de Jesus na ceia, você se lembra daquele corpo que Jesus tem ainda e que foi sepultado, e que morreu por nós e que foi colocado no sepulcro. É por isso que nós ainda comemos este pão. E talvez você tenha se perguntado: pastor, nesse novo kit da Santa Ceia de pandemia, não vem mais pão, vem um biscoitinho esquisito, pastor. E alguns vieram me perguntar, e eu fico feliz pelo interesse dos irmãos. É importante que você saiba, em muitos círculos cristãos, usa-se comer na Santa Ceia o pão asmo. E parece-me que esta é a maneira mais apropriada mesmo. Os teólogos cristãos ao longo da história da igreja, dada inclusive a dificuldade cultural de muitos lugares de fazer pão sem fermento, de encontrar pão sem fermento, não fizeram disso uma grande questão. E nós também não fazemos, porque entendemos que o símbolo está ali. Outros vão falar a respeito do vinho. O vinho que era consumido na ceia tinha teor alcoólico, mas em alguns lugares é tão complicado isso, porque tem gente com vício, tem problemas onde se você hoje serve vinho com teor alcoólico e baixa aqui uma fiscalização e tem um adolescente participando da ceia, como é o caso do meu filho de 16 anos, isso pode nos gerar alguma complicação. Então, os elementos foram preservados em sua essência. E aí então não se tem discutido muito sobre isso. Mas eu creio que se podemos fazer o uso do pão asmo, não há prejuízo nenhum. E aí então, se você for a um supermercado, no Pão de Açúcar, por exemplo, é muito comum você encontrar esta caixinha de matzá. Lembra do nome hebraico? Que é o pão asmo, e que parece, na verdade, uma bolacha de água e sal. E parece aquele pãozinho que nós vamos comer daqui a pouco. É o pão sem fermento. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque toda esta cerimônia de comer pão sem fermento e de preparar a casa, ela, para que não haja fermento nenhum, ela precisa estar apontando para Jesus. De que modo? Eu creio que Jesus realizou o Bedikat Kametz. Eu sou instruído nisso num livro chamado Encontrei Jesus numa Festa de Israel, escrito por John Sitman, da editora Cultura Cristã. O que John Sitman fala ali? Ele fala que Jesus entrou em Jerusalém uma semana antes da Páscoa. Você deve se lembrar que eu já tive chance de expor aqui o Salmo 118, mostrando que Jesus entrou no domingo, que a gente chama de Domingo de Ramos, adornai a festa com ramos até as pontas do altar, e que aquilo era o cumprimento do Salmo 118. Também já mostramos a você que Jesus chegou no domingo, então, segunda, terça, quarta e quinta, Jesus estava sendo examinado pelas autoridades para ver se achavam nele algum tropeço. E que o cordeiro da Páscoa tinha que ser separado com 4 dias de antecedência para todo mundo prestar muita atenção nele, para ter certeza de que aquele cordeiro que ia ser sacrificado não tinha defeito. Então Jesus entrou, conforme profetizado no Salmo 118. Ele foi examinado por 4 dias, conforme previsto na lei de matança do Cordeiro Pascal. Mas ele também examinou os outros. Ele também foi aquele que falou assim: daqui a pouco é Páscoa e festa dos pães asmos. Deixa eu ver se tem fermento aqui na casa de quem? Do meu pai. E o que Jesus faz quando ele entra em Jerusalém? Ele vai direto para o templo. Repare lá no relato de Marcos que Jesus entra na entrada triunfal, vai ao templo, depois ele volta para Betânia e no meio do caminho ele encontra uma figueira que está cheia de folha, mas não tem fruto nenhum. E ele amaldiçoa a figueira, e muita gente não entende isso, acha que Jesus estava bravo. Mas a questão é, se você tem folha é porque está na época de dar frutos.
E se você não deu, é porque você está vivendo uma vida de aparências e não uma vida de verdade. E isso é fermento. E Jesus amaldiçoa aquela árvore e ela está completamente morta no dia seguinte. E os discípulos ficam impressionados com isso. E Jesus ainda vai ao templo e chega lá e ele percebe que o lugar que deveria ser uma casa de oração foi transformada numa casa de cambistas. E o que é que Jesus faz? Ele expulsa do templo os cambistas. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo a limpeza do fermento. Ele está limpando a sua casa para a verdadeira celebração da Páscoa. Você percebe isso, meu irmão? Faz sentido para você? Então, Jesus pode muito bem estar cumprindo aquilo que é prenunciado pelo profeta Sofonias. Veja Sofonias dizendo: no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. É possível que a ideia de esquadrinhar com lanternas esteja se referindo ao costume já tradicional àquelas alturas de Sofonias do Bedicat Kametz, onde as pessoas olhavam para o que acontecia na casa e tentavam tirar todo o fermento da casa. Eu tenho a impressão que eu vou ficar sem slide, mas não se preocupe, eu sei o resto do sermão na cabeça. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Porque às vezes, né, o terror emocional assim, fala: e agora, pastor, né? Mas aí, já está voltando o slide para o alívio de todos nós, né? Então a gente volta ali. Você percebe, Jesus examina o templo e ele purifica a casa. Bom, o que isso termina funcionando para nós? Jesus é o Cordeiro Pascal que morreu às 3 horas da tarde, do mesmo jeito que o Cordeiro Pascal era sacrificado às 3 horas da tarde. Esse cordeiro era amarrado na frente de todo mundo às 9 horas da manhã, pois Jesus foi pendurado na cruz às 9 horas da manhã. Esse cordeiro tinha sido examinado por 4 dias, pois Jesus entrou em Jerusalém no domingo e ficou segunda, terça, quarta e quinta sendo examinado. Enquanto isso estava acontecendo, todos os judeus estavam tirando o fermento da sua casa, com o Bedicat Kametz. E Jesus foi lá tirar o fermento do templo, expulsando os cambistas, para dizer: a casa do meu pai tem que ficar limpa. E agora Jesus morre na Páscoa. E no primeiro dia dos pães asmos, onde é que está Jesus? Ele está dentro do sepulcro. Mas aquele corpo de Jesus é simbolizado pelo pão, que nós vamos comer daqui a pouco. E o que aconteceu com Jesus enquanto esteve sepultado? O cadáver dele apodreceu? Quem falou sobre isso foi Davi. Davi falou assim: não deixarás a minha alma na morte, morte relativa à Páscoa, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção, relativo à fermentação dos pães asmos. E aí eu te pergunto, que dia foi mesmo que Jesus morreu? No dia da Páscoa. E que dia que ele esteve sepultado sem que o seu corpo se corrompesse? Foi no primeiro dia da festa dos pães asmos. Esse é o meu Jesus. Ele tem absolutamente tudo sob controle. É por isso que eu o louvo. Eu olho para ele e digo: mestre, que sabedoria. Não pode ser por acaso isso. Quando as pessoas me perguntam: por que você é cristão? Eu falo: você acha que isso aí é por acaso? Você acha que esse livro ao qual eu dedico a minha vida foi uma combinação de uns carinhas inteligentes que se juntaram virtualmente, porque eles viveram no espaço de 1.500 anos de distância uns dos outros, 40 homens diferentes? Você acha que Moisés combinou com Mateus, com João, com Marcos e com Lucas para encaixar desse jeito? Eu não acho, não. Eu creio que foi Deus quem fez tudo isso e que me convidou a olhar para a festa dos pães asmos e dizer assim: eu te salvei. Eu sou o Cordeiro Pascal. Eu te trouxe para uma vida nova para você ser massa sem fermento. E eu, para poder fazer isso, fui a massa sem fermento que morreu por você. E eu não fermentei na sepultura. Eu sou o Cordeiro que morreu. Eu sou o pão que não fermenta. Para você viver uma vida de santidade. E esse é o significado da festa dos pães asmos. O corpo de Cristo, o pão da vida, de quem os redimidos se alimentam pela fé, não experimentou corrupção. O Salmo 16 é citado especificamente por Pedro, lá no seu discurso em Pentecostes, em Atos 2. Assim, nós que somos redimidos pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, devemos viver em santidade, sem fermento na casa e na mesa e na vida. A massa fermentada para fazer pão foi deixada no Egito. Da mesma forma, nós em Cristo deixamos o pecado, morrendo para o mundo e morrendo para o pecado. Isso é o que significa a festa dos pães asmos.
Eu espero ter deixado você com curiosidade para voltar hoje à noite e saber o próximo capítulo, porque 14 de Abib é Páscoa, 15 é Pães Asmos, mas 16 é Primícias, mas eu só conto hoje de noite. Tá bom? Eu espero você aqui para a gente continuar louvando e aprendendo desse Salvador maravilhoso. Agora, o que eu quero com você? Eu quero reagir a isso. Eu quero que nós nos preparemos para a ceia. Eu vou pedir inclusive ao Fábio, você pode trazer para mim o pão, Fábio, por gentileza? E se você não pegou o pão na entrada ali, enquanto nós cantamos, você por favor se dirige ali ao fundo, tá certo? Para pegar o seu kit Santa Ceia. E nós vamos cantar esta música que diz assim: Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida.